Olá, voltamos a mais um tutorial de Scilab, dessa etapa, de ajuste de curvas. O Scilab, ele apresenta várias possibilidades para ajuste de curvas. A gente pode fazer um ajuste do tipo manual a uma curva, e a gente já vai demonstrar isso, ou a gente pode usar ajustes utilizando as ferramentas de DataFit, ou Fit Underline Data. Nós vamos ilustrar 3 exemplos na sequência para demonstrar como é que a gente faz esse ajuste manual ou utilizar o DataFit. Nesse primeiro exemplo, eu vou demonstrar aqui o código do ajuste linear, tá? Então, eu vou escrever o código com você, na verdade eu vou te explicar como eu escrevi o código. Depois disso a gente vai imputar valores de n, x e y. Neste caso, nós vamos utilizar os dados do exemplo do capítulo, tá? Que é um exemplo específico sobre o fluxo de uma precipitação, e o escoamento. Então, nesse caso, nós vamos imputar aqueles 8 valores da tabela que está no nosso material na página 27. Se você pegar lá no nosso material na página 27, está lá. Então, vamos acompanhar então o tutorial e ver o que acontece. Bom, como é que fica o script, desse ajuste manual? Primeiro, eu coloco aqui, agora eu já estou com um Scilab, que é uma versão 6.1. E aí, nessa versão 6.1, ele me permite colocar CLC e Clear, viu? Nos outros tutoriais, eu não podia colocar, porque o meu Scilab ainda era uma versão 6.0. Então, primeiro de tudo, eu estou aqui declarando qual é o nome dessa rotina. Tenho que declarar os dados que eu vou imputar. Então, nesse caso, eu coloco mprintf entre com os dados n, mprintf, e o n é o input do que eu colocar ali na sequência. Depois eu tenho os valores de x e os valores de y, exatamente como a gente fez em vários outros tutoriais, tá? Na sequência, eu tenho um método mesmo de ajuste linear. Então, eu falo que tem que plotar, então, esse valor x versus y em asterisco R, que vai ter uma reta que vai passar por esses pontos, tá? Eu tenho, então, pontos que vão variar de 1 até n, tá? Então, eu tenho n pontos. Nesse caso, desse exemplo, nós temos 8 pontos, tá? E aí, eu falo que z é uma multiplicação de x e y, tá? Eu estou falando aqui, declarando uma multiplicação dos valores de x e de y, o qual, ou seja, aonde se encontra cada ponto dessa minha plotagem, tá? É a multiplicação de x e y. Na sequência, eu vou indo para as somatórias. Se você se recordar, no próprio tutorial que a gente faz, lá no Excel, eu falo assim, olha, eu tenho uma matriz, eu vou formar uma matriz em que eu vou precisar do x ao quadrado, eu vou precisar do somatório do x ao quadrado, somatório de y, enfim, todos os somatórios. E aí, aqui, este tutorial é basicamente o que a gente faz no próprio Excel, tá? Então, eu faço os somatórios de x, os somatórios de y e os somatórios de z, que vai ser a multiplicação de x e y. Repara que eu tenho tudo isso, a mesma coisa, lá no nosso tutorial do Excel. Tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, é exatamente o que a gente fez no Excel, na demonstração desse exemplo, tá? Então, eu faço somatórios, eu faço os somatórios ao quadrado, tá? Então, eu faço sum de x ao quadrado, e aí eu declaro que a matriz A é o SX, ou seja, o somatório de x, igualzinho que a gente fez, tá? E N, ou seja, o número de
dados experimentais que nós temos, eu tenho aqui embaixo, né, então eu tenho primeira linha, segunda linha, na segunda linha eu venho com somatório de x quadrado e somatório de x, ok? Isso eu tenho então a declaração da matriz A. Tenho também a declaração da matriz B e tenho então na sequência a declaração de quem é C, que é a matriz de respostas, tá? Matriz de respostas C é inversa de A vezes B. Aí ele fala assim, para eu declarar, né, que o 1.1, ou seja, o valor que está ali na matriz C, 1.1, é o A, que é o coeficiente angular da reta, tá? E o valor 2.1 vai ser o B, certo? Que é o coeficiente linear da reta. Se você reparar, lembra a equação que nós ajustamos no nosso exemplo? Nós ajustamos uma equação em que eu encontrava A1 e A2, tá? A1 e A2. E a equação que nós ajustamos propriamente dito era A1 vezes x mais A2, certo? Ou seja, aqui eu tenho o coeficiente angular, é aquele ligado ao x. Esse A então é o A1, o qual a gente encontrou então no nosso exemplo do Excel. E o B é o A2, ok? Aí ele fala que é para disponibilizar o coeficiente angular da reta e fala também que é para disponibilizar o coeficiente linear da reta, ok? Declara, né, quem é, né, essa nova equação, ele chama de T. E na sequência, para fazer o gráfico, então a plotagem de x, t e m, e aí eu peço então para que os eixos, né, qual é a nomenclatura de eixos, né, eixo x é precipitação no nosso caso, e o eixo y é o escoamento em metros cúbicos por segundo. Eu escolho a fonte e escolho aqui na sequência a legenda também que eu quero que apareça, que é a legenda dados experimentais, tá? E aqui eu vou botar então para executar, vou salvar e vou botar para executar o meu valor, ok? Eu coloquei aqui embaixo os dados experimentais, tá? Só para facilitar a minha vida. Então, aqui, vou dar um clear aqui, peraí, e vou entrar de novo, peraí. Vou entrar de novo, vou executar, aqui, foi. Entrar com os dados experimentais de N, então são 8 valores, tá? Na sequência X, aqui coloquei 8.9, espaço, 108, então esse aqui são aqueles valores de escoamento. Entre com os valores de Y, já venho aqui, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a hora que eu aperto Enter, ele já gera o gráfico, tá? Ele já gera o gráfico, ele já tem o meu valor, já tenho os meus dados experimentais fitados, ok? Ele não declarou aqui para mim os valores de A e B. Só um minutinho que eu vou ver isso. Gente, então, só para corrigir aqui um detalhe. Eu mudei aqui a disponibilidade do coeficiente angular e coeficiente linear. O que aconteceu? Provavelmente alguma coisa que o meu Scilab não respondeu, tá? Eu tinha rodado e tinha dado certo, agora rodei de novo, não deu certo, que é a função string, tá? String A, string B, ok? Então, eu coloquei mais um disp aqui, que é para disponibilizar o dado, tá? Então, eu só modifiquei isso, é uma adaptação para o meu caso, do meu Scilab, talvez o seu dê certo já de primeira, tá?
Então, eu vou botar para executar aqui e já venho para entrar. Como eu já inseri os dados, eu venho aqui no meu histórico, tá? E só vou clicar 2 vezes no 8 aqui do lado, e depois clicar 2 vezes nos meus dados de X, depois clicar 2 vezes os dados de Y. Perfeito. Apareceu o gráfico e já aparece o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear da reta. Repara que esse valor de 0,15 e 0,84 já são conhecidos nossos, iguaizinhos aos valores que nós obtivemos via Excel, ok? Então, aqui está o gráfico. Você tem ferramentas aqui para edição, tá? Eu posso vir aqui e vir em propriedades de eixos, por exemplo, e editar, por exemplo, as cores que eu quero que apareça, né? Nos grids, ou sem cores nenhum, né? Para X, para Y também. Posso fazer edição dos máximos e mínimos aqui, né? De valores em que eu tenho, né? De escalas, escalas logarítmicas, escalas lineares. Posso fazer essa modificação. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui o eixo para cima. Sim, ó. Consegui, aumentei o eixo para 26, tá? Para Y. Vou aumentar aqui, ver se eu consigo aumentar o eixo de X para 150, ver se faz sentido para ele. Aumentei aqui, ó, para aparecer esse último valor, tá? Vou botar aqui do ladinho. Vou aumentar aqui. Opa, é muito grande, né? Tem que ter um tamanho ideal aqui. Posso mudar, por exemplo, se eu vier aqui na linha, aliás, aos pontos, tá? Eu posso vir na linha e falar para ela ser pontilhada. Eu posso mudar aqui os meus pontos experimentais, né? Posso mudar de asterisco para ponto. Então, se eu quiser fazer pontos pretos num tamanho de 10, por exemplo. Então, aumentei aqui os pontos. Posso mudar aqui, por exemplo, a cor da linha ajustada. Posso colocar ela em vermelho. Vou colocar ela em pontilhado também, e aí vou colocar ela numa cor. Vou deixar ela em vermelho. E aí, mas eu quero que ela fique mais grossa, não. Assim. 2. Acho que tá bom. Tá, então eu posso fazer muitas modificações aqui nesse gráfico, ok? Então, esse gráfico aqui eu vou tentar ver se eu consigo salvá-lo. Vou colocar aqui gráfico, tá? E vou salvar em arquivo, vou colocar todos os arquivos. Eu acho que eu vou salvar aqui na minha pasta de modelagem, aqui nessa pasta mesmo, tá? Então, vou salvar para ver se eu consigo abri-la aqui no meu desktop. Vamos ver como é que ela fica, né? Gráfico, deve ser essa aqui. Tá, tem que abrir com o programa, entendi. Então, é isso, você vai ter que ou dar print dessa página, né? Ou eu acho que a melhor opção é você dar print dessa página. Porque eu não posso exportar. Não, posso exportar, olha só aqui, posso exportar. Janela gráfica número 0. Ok, vou salvar aqui, vamos ver como é que vai aparecer. Ver se o nome é janela gráfica. Em PNG, tá ótimo. Olha aqui, nosso gráfico lindão, tá? Já está aqui, não aparece o coeficiente, não aparece a equação da reta. Vamos ver se a gente consegue colocar.
Propriedades da figura. Não. Provavelmente alguma coisa sobre a linha, né? Fill mode. Não. Não vai aparecer. Mas se eu souber, eu mando pra vocês, tá bom? Não. É isso mesmo, acho que é o máximo que dá pra fazer. De edição, né? Sobre a figura. Mas ficou muito legal. E aqui, esse aqui é a maneira que a gente ajusta linearmente, tá? Dentro do Scilab, ok? Obrigada e vamos para o próximo tutorial.